Pessoal, bom dia então. Sejam todos bem-vindos. Um retorno às aulas um tanto diferente. A gente vai continuar trabalhando de maneira remota, depois de muita discussão, muito estudo. Foi definido pela direção da instituição, pela direção do campus, que a gente vai dar continuidade no modelo remoto. Embora todos saibamos que não é a mesma coisa que o presencial, que existem perdas, e perdas está acontecendo em todas as áreas da sociedade, não só na educação, né, que é com a gente, mas ficou muito claro que se a gente não continuasse, as perdas seriam maiores, os prejuízos seriam maiores do que a gente dar continuidade. Então, com certeza, em algumas disciplinas, na nossa área, a gente consegue amenizar bastante, que a gente consegue ter as práticas ainda de uma forma bem melhor, que a gente utiliza o computador, então a grande maioria tem acesso, consegue fazer as práticas em casa, mas não é a mesma coisa a gente estar naquela vivência da sala de aula. A gente espera que tudo isso passe o mais rápido possível para que a gente consiga voltar às nossas atividades o mais próximo da normalidade que for possível, né? Só que a gente não sabe quando isso vai acontecer. Então a gente já tinha feito aquela perspectiva de tentar voltar agora em agosto com atividades presenciais para poder fechar o primeiro semestre. A gente já viu que isso não foi possível, que o que está o modelo de evolução da pandemia do Brasil está bem diferente dos outros países. Então no Brasil está se mantendo em alta por muito tempo. Infelizmente, nos interiores, na nossa microrregião, a gente está vendo um aumento dos surtos na atualidade. Então, está bem complexo a situação para a gente pensar num retorno às atividades presenciais. Então, por esse motivo que a gente definiu que a gente vai continuar com as atividades remotas, embora não seja, todo mundo sabe, né, que é o modelo ideal, mas é o que a gente consegue fazer hoje. E parar os prejuízos, não só diretos ali para os semestres letivos, mas prejuízos pessoais, prejuízos psicológicos seriam bem maiores para todos. Então, por esse motivo, só para deixar claro para todos, por isso que a gente vai continuar. Todo mundo está no oitavo período, alguns aqui vão com uma parte boa, espero, vai conseguir concluir tudo que for necessário para poder terminar o curso. Só que mesmo assim, se a gente identificar que for necessário em alguma área ficar algum conteúdo pendente que a gente precise fazer alguma atividade presencial, a gente vai deixar em ser aberto depois para poder ser feito. Então, mesmo que a conclusão ocorra, mais ainda a gente pode identificar que seja necessário dar algum complemento de algum conteúdo. Como falei, na nossa área é bem mais tranquilo, outras áreas são críticas, então se pegar as áreas de agrárias na nossa escola, né, é muito crítica. Então, eles dependem diretamente daquela prática, daquela vivência na instituição ou em algum outro lugar para conseguir desenvolver o seu conteúdo curricular, enquanto a gente consegue fazer de uma forma melhor utilizando o computador. Então, essa é a ideia. Depois, se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, pode falar que aí eu vou explicando o porquê que a gente tomou essa decisão e o porquê que a gente vai dar esse segmento. Como falei, essa foi uma decisão que partiu desde a da parte institucional geral do IEF de Minas até, né, na nossa direção de ensino, passando em reuniões com todas as coordenações. E também a gente teve contato com os representantes, né? Eu vou colocar para poder apresentar a tela aqui, para poder explicar um pouco a nossa disciplina, o que, que a gente vai fazer aqui. Então, a gente vai trabalhar com a disciplina de tópico de computação. É uma disciplina de 4 aulas que ela tem como principal objetivo apresentar algum conteúdo que vocês não tenham trabalhado ainda. Principalmente, a gente busca trabalhar com conteúdos novos, conteúdos disruptivos, porque quando a gente faz o projeto do curso, a gente sabe que, principalmente na área de tecnologia, tudo evolui muito rápido. E a disciplina de tópicos é justamente para poder suprir essa lacuna. Então, algum conteúdo que vocês não viram durante o curso, que é de anseio da turma, cada turma pode ter algo bem específico, pode ter alguma lacuna que ficou durante o curso que seja necessário preencher, e esse é o objetivo da disciplina de tópicos. Geralmente a gente está dividindo ela entre 2 professores, para cada professor trabalhar numa vertente, conseguir enxergar mais conteúdos, pelo menos estudar ou ter o conhecimento básico sobre uma determinada tecnologia.
Essa disciplina de tópicos, ela vai ser dividida entre mim e o professor Luciano Babalu, e a gente vai trabalhar com duas vertentes diferentes. Então, o Luciano ele vai pegar na parte de fazer seminários, vai ajudar vocês a estruturarem mini cursos, a estruturar conteúdos sobre tecnologias emergentes, que é um dos principais objetivos da disciplina, que vocês consigam estudar, conhecer e saber o que é as principais tecnologias, o que a gente tem de emergente. No semestre passado a gente já trabalhou junto. A diferença é que semestre passado a minha parte eu trabalhei com a parte de utilizando o framework .NET, que o pessoal não tinha visto ainda. E esse semestre a gente vai trabalhar um pouco diferente. Então a parte do Luciano vai focar basicamente aqui, ó, aqui dentro desses seminários. Então a ideia é que trabalhe com seminários e ajudar vocês a estruturarem mini cursos e ministrar mini cursos entre vocês e também para a comunidade interna e externa do campus, sobre Big Data, marketing digital, blockchain, machine learning, data science, realidade aumentada, realidade virtual, IoT. Então, ele vai propor alguns tópicos. Vocês já tiveram uma aula com ele, não? Pedro? Já tiveram aula com ele? Isso. Já? Ah, beleza. Então, ele explicou aí qual que vai ser Não, semestre passado não, tô falando esse semestre, dessa disciplina. Ah, não, dessa ainda não. Então ele vai ser a semana. Eu não estou lembrando do horário aqui, não atentei. Então, o importante, ele vai explicar isso aqui melhor, como vai ser essa dinâmica das apresentações aqui, do estudo, do desenvolvimento. A gente vai trabalhar integrando alguns conteúdos aí, utilizando essa disciplina, utilizando esses conceitos. O objetivo aqui, então, a gente vai dividir, né? Vai trabalhar com seminários, minicursos sobre essas tecnologias emergentes. Como eu falei, essa aqui é a parte que o Luciano vai trabalhar. Bom dia, Walter. E na parte que eu vou trabalhar vai ser com tópicos na área de desenvolvimento de sistemas, pegar uma tecnologia. E para isso, no final do semestre passado, eu passei um formulário para vocês para poder ver o que vocês queriam de conteúdo nessa parte de tópicos que eu iria trabalhar, que é isso a gente vai aprofundar. E aí eu falei lá trabalhar com front-end utilizando o React, que é uma tecnologia emergente, é a tecnologia da moda hoje, né? Então, quando se fala em desenvolvimento, todo mundo quer trabalhar ou com React, ou com qualquer framework, ou lib, JS. Então, é algo muito na moda. Conhecer é bem importante, embora, logicamente, não dá para você ficar migrando toda hora de tecnologia, mas pelo menos ter o conhecimento essencial. Eu procuro fazer isso para poder entender as diferenças e ver o que está evoluindo. E também a outra proposta que teve bastante aceitação foi trabalhar na parte de hardware e manutenção utilizando o curso IT Essentials da Cisco. A gente teve, no geral, teve um voto a mais lá para React e o restante aqui votou em hardware. Então, o React acabou ganhando lá na votação. Teve só uma pessoa que pediu .NET com C Sharp, o restante ficou bem dividido. E a maioria acabou ganhando no React. Então a gente vai focar mais em React, que é a parte de desenvolvimento front-end para a web. E agora sim a gente pode falar em programação, porque realmente envolve muita programação. Não é só estruturação de página, né? Não é só puramente um HTML, um CSS no front-end. Aí sim a gente tem uma parte de código, mas dá para fazer coisas bem interessantes, é bem legal. E depois, numa segunda parte, eu vou ver aí como que eu vou conseguir encaixar, utilizar o material do IT Essentials da Cisco para quem quiser estudar ali, eu devo colocar um tópico menor. Mas o nosso foco aqui vai ser em React. Metade código. Eu não. Isso, Pedro. Eu não vou separar metade, metade, que React eu acho que vai demorar um pouquinho mais aqui. Mas a gente vai entrar na parte de manutenção também, pelo menos introdutória. Bem porque, como a gente vai utilizar a plataforma da Cisco, vocês já estão acostumados, a plataforma ela é de autoinstrução. Então, a ideia ali é que depois a gente monte uns grupos e eu vá tirando algumas dúvidas específicas lá, mas utilizando a parte de hardware. Então, a gente vai ver as duas partes, mas a aula mesmo a gente vai concentrar aqui dentro
de React, dentro da parte de desenvolvimento web. Então, essa é a ementa, o que a gente vai trabalhar. Então, a nossa parte, o objetivo é a gente vai trabalhar codificação voltada para aplicações web, utilizando um framework, uma lib aí. A gente vai, dentro da parte de hardware, conhecer pelo menos componentes essenciais do computador, ver a parte de montagem e desmontagem, os procedimentos lá. O conteúdo do curso do IT Essentials da Cisco é muito bom, é um ótimo curso. Então, vale muito a pena depois explorar. Eu não vou colocar como obrigatório fazer todos os testes, só os testes iniciais lá, só que vale a pena explorar. E a plataforma ela vai ficar aberta durante um ano para vocês fazerem um estudo também, posteriormente. E a gente vai explorar conceitos sobre tecnologias emergentes, tecnologias disruptivas, o que a gente está vendo de mais novo aí. Algumas referências aqui que a gente vai utilizar na parte de React. Depois, quando a gente for entrar na parte de hardware, a gente vai focar ali no curso da Cisco, como eu falei. Então, a gente tem a documentação do React aqui, né? O site oficial e a documentação. A gente tem alguns conteúdos na Alura, sempre tem uns conteúdos bem interessantes, até o projeto que a gente vai desenvolver é baseado em um projeto da Alura, que foi um curso gratuito que eles deram, e pegou ali o final do nosso semestre, o começo das férias ali, e que eu usei para poder fazer, uma semana de férias. Na Rocket City, não sei, algumas pessoas aí vocês já devem conhecer, tem alguns cursos gratuitos, que são esses aqui, ó, JavaScript, ECMAScript francês, Node e React. Então, eu recomendo fortemente fazer o cursinho aqui gratuito de JavaScript. Você pode passar aqui pelo ECMA também, e fazer o cursinho de React aqui. Os cursos são bem tranquilos. O único problema é que essa parte do React deles aqui não está atualizada. Então, aqui não está utilizando um novo modelo, que é chamado os React Hooks lá, ou baseados em funções. Aqui está baseado em classe ainda. Mas, mesmo assim, vale a pena. Ele explica bem, tem bastante conteúdo. Então, consumir o conteúdo da Rocket City é bem legal. E sempre eles têm alguns conteúdos gratuitos. Então, vale a pena dar uma estudada. Então, entrar aqui e cadastrar. Qual que vai ser o nosso objetivo hoje? Vai ser ver o que a gente precisa para começar a trabalhar, a programar em React, ver o que a gente vai fazer, né? Aonde que a gente vai chegar, pensar, vocês já podem começar a pensar nos projetinhos, então a gente vai criar uma estrutura que a gente vai conseguir fazer alguns projetos aí. Como eu falei, na parte de hardware, a gente vai utilizar o curso do IT Essentials da Cisco. Aqui está o link. Como eu falei, como é um curso da Cisco, então tem todo o material bem estruturado. Por mais que faça, hardware à distância é difícil, lógico, é legal você ter para pôr a mão na massa, mas os conhecimentos que você tem ali, que você consegue, os conhecimentos teóricos, visualizar as peças, e até se você tiver o computador em casa, só abrir ele ali para você poder ver as peças ali já ajuda. Não estou falando para ninguém desmontar. Mas depois a gente vai dar uma passada nele também. Como eu falei para o Pedro, não sei se a gente vai conseguir fazer metade. Acho que a parte de React aqui a gente vai demorar um pouquinho mais para a gente conseguir ver e explorar o que a gente precisa. Mas a gente vai entrar também dentro dessa parte de hardware. Quais ideias que a gente vai utilizar para poder trabalhar? A gente vai usar o Code Sandbox, que é uma plataforma web que a gente consegue trabalhar com várias tecnologias, entre elas o React. Então, consegue trabalhar com JavaScript normal, Vue, Angular e etc. E, basicamente, no projeto, depois a gente vai migrar para o Visual Code, que aqui a gente já tem bem mais ferramentas, a gente vai precisar de algo um pouquinho mais parrudo, e é o que é utilizado no mercado, nas empresas, todo mundo hoje utiliza o Visual Studio Code. Então, quem não tem ainda, não é o Visual Studio normal. A gente já utilizou em outros meses passados, né? Mas quem não tem, baixem o Visual Studio Code, que a gente vai precisar dele. Todo mundo aí tem instalado o Visual Studio Code? Dá um ok quem tem. Não, Pedro tem, Neto tem. Natália tem que instalar então, Guilherme instala. Beleza. Então, todo mundo tem que ter instalado o Visual Studio Code. Nesse primeiro momento, só para poder ver um exemplo inicial, uma estrutura mais simples, pensa que você precisa fazer um projetinho simplesinho, só consumir uma API para mostrar uns dados,
um projeto que seja mais simples, você pode utilizar uma interface web, como o Code Sandbox. E ele é interessante até se você precisar ensinar algum conteúdo, deixar algum conteúdo web, ele é bem legal. Então a gente vai utilizar ele no começo, o primeiro projetinho, essas 2 primeiras semanas, a gente vai utilizar ele. Sublime, infelizmente, o Sublime é bom, mas já perdeu o campo aí para o VS Code. O VS Code hoje ele é um padrão. Então, é importante conhecer o VS Code, até porque a gente vai ver alguns atalhos, algumas coisas que só funcionam no VS Code. Então, a gente vai usar ele. Ele é leve. Sublime é leve, mas o VS Code é leve também, muito leve. O Visual Studio, o normal, ele é pesado, mas o Code também ele é bem leve. Então, a gente vai utilizar eles aqui. Deixa eu mostrar aqui o que a gente vai fazer. Então, por que a gente vai utilizar o React? Da onde que nasceu o React? Então, a maioria dos ambientes hoje, né, dos sites que a gente tem, eles são todos modularizados. Então, se a gente entrar no Twitter aqui, ó, a gente consegue ver na hora que está carregando várias coisas que são repetidas. Então, a gente tem essa barrinha lateral aqui, ó, que tem várias partes aqui, ó. Isso tudo aqui como se fosse um card de uma barra. Aqui, cada postagem que eu tenho, cada comentário, postagem, comentário, é uma coisa só. Lá no Facebook também, quando a gente entra no Facebook, a gente vê que tem várias partes da aplicação. Então, aqui, quando a gente olha a aplicação aqui do Twitter, por exemplo, que é uma web app, a gente vê que eu tenho uma área aqui, que eu tenho essa parte de notificação que tem que atualizar, eu tenho essa parte do que está acontecendo, eu tenho essa parte aqui dos cards que ela tem que ser atualizada, e essas partes aqui eu tenho que atualizar, mas sem ficar dando um reload na página inteira. Isso aqui tem que funcionar como uma aplicação. E o React ele foi criado pelo Facebook para que as áreas da página, da rede social, né? Então você tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo na página ali, para que você consiga fazer a atualização dessas diferentes áreas da página. Então eu tenho essa barra, eu tenho o meio, eu tenho outra parte, eu tenho o chat, e eu preciso ficar atualizando tudo isso em tempo de execução, sem precisar ficar carregando. Lembrando que a gente tem o HTTP, que ele é um protocolo sem estado, naturalmente. Então, o React ele vem para poder controlar, para ele ser reativo diante dessas alterações. Então, eu vou ter um componente, que é a minha barra lateral, eu tenho um componente, que é cada card, eu tenho um outro componente, que é o topo, que é o meu status, eu tenho um componente, que ele pode ser a outra minha barra aqui do que está acontecendo. Então, cada área da página eu preciso atualizar e eu preciso manter o estado dela de forma diferente. E existem algumas tecnologias hoje que conseguem fazer isso. Cada uma de uma maneira diferente, alguma tem, às vezes, uma feature, uma característica um pouco diferente. Então, a gente pegar Angular e Vue, são duas dos principais frameworks aí também, JS e JavaScript, que conseguem também fazer isso. E o React ele foi criado e ele é mantido pelo Facebook. E ele faz isso também. O React, por muitos, não é considerado um framework, ele é considerado uma lib. Então, se a gente entrar aqui ó, no site do React é o site oficial que eu coloquei lá. Essa documentação aqui é a documentação que ela é mantida pelo Facebook, muita gente hoje utiliza React. E uma das principais fontes que eu recomendo vocês utilizarem é essa. Então, tem muito conteúdo na internet, mas aqui a documentação, ela é a base. Então, ela explica aqui como funciona, a gente vai entender. No começo, acaba criando um pouco aí de susto aí, fala assim, nossa, a gente vai misturar o HTML com o JavaScript e a gente vai chamar o CSS ali no meio, e algumas coisas que a gente estava acostumado a separar, a gente começa a utilizar junto ali. Então, a gente tem ali um novo padrão de marcação que a gente chama de JSX, que é essa mistura que a gente vai ter do JavaScript com o HTML. Aonde que a gente vai chegar? Qual que vai ser o nosso objetivo? A gente vai aprender a trabalhar com requisições HTTP. Então, a gente tem algum serviço e a gente vai aprender a consumir algum serviço. Então, a gente tem o que a gente chama as várias APIs na web, né? Então, antes a gente chamava de web service,
que é um serviço, uma função que está na web, que eu chamo ela e ela me retorna alguma informação. E hoje migrou para esse modelo de API, que é um serviço que está na web, que eu posso chamar ele, posso consultar, talvez eu possa fazer interação, onde que eu vou salvar e vou fazer alterações também. Mas a gente tem várias APIs que eu consigo consultar muita coisa. Então a gente vai aprender como acessar essa API, consultar uma determinada informação e alimentar a nossa página. Então, até no Git aqui eu tinha feito um projeto, deixa eu ver. Deixa eu achar aqui um projetinho. Aqui eu vou colocar uma API aqui, ó, só para vocês poderem ver. Então, a gente tem diversas APIs. Se a gente colocar essa API aqui, ó, a gente consegue chamar ela, a gente consegue fazer uma requisição GET. Tá vendo que eu tenho um retorno? Ele está retornando nesse formato JSON aqui, ó, que eu estou usando um... Cadê? JSON Viewer. Eu vou pedir para vocês, coloquem esse link aqui, ó, que eu estou mandando, no navegador de vocês. Ela vai fazer uma chamada e vai devolver um tanto de dados aí. Esses dados, eles são referentes à evolução da pandemia no Brasil. E aí a gente tem várias APIs para consumir diversas coisas. Eu tenho uma API para poder consultar informações sobre Pokémons. Eu tenho uma API para poder consultar informações sobre o clima. Então, a gente tem várias APIs que a gente consegue consultar. E a primeira coisa que a gente vai aprender é o quê? É como acessar uma API que está pronta, acessar um serviço que está pronto e mostrar essas informações dentro de uma página nossa. Então, pensa que a gente quer falar alguma coisa, vocês têm que fazer um trabalho que vai falar sobre o Covid, por exemplo, um projeto, e vocês vão explicar o que é, e depois vocês vão mostrar uma lista de casos, como que está essa evolução. E aí, com os dados na mão, a gente consegue utilizar outras libs, por exemplo, para poder gerar gráfico. Quando vocês colocam essa URL, não fica nesse formato aqui, ó. Eu acho que vocês devem vir assim, correto? Alguém dá um ok aí? Isso. E aí vocês instalem aí, ou no Chrome, que a gente vai utilizar muito isso, ou no Chrome, ou no navegador que vocês estiverem utilizando, tem uma extensão que ela chama JSON Viewer. Então, o JSON Viewer, ele é uma extensão aqui do Chrome. Eu acho que ela tem também pro Opera, tem pro Firefox. Olhem aí se vocês consigam, se vocês conseguem instalar. Aí depois que vocês instalarem, já vai aparecer nesse formatinho aqui. Então aqui, ó, o que a gente consegue ter? Eu consigo acessar e eu vou ter aqui uma tabela. Esse formato aqui é um formato de intercâmbio de dados, que é o JSON, que é o formato de intercâmbio de dados. Então, a gente colocar aqui, ó, JSON Format. Formatador, não. Que é o JavaScript Object Notation, que é um padrão de intercâmbio de dados. Anteriormente, um dos padrões mais utilizados era o XML, que é um padrão lá, que é Extensible Markup Language, que era um padrão que ele tinha um conjunto de regras mais estritas. XML não dá saudade, verdade, Pedrão. XML ele é mais chato de mexer, ele é um pouco mais complexo. E a ideia do JSON foi justamente isso, tirar. Isso aconteceu com o HTML também, né? Quando criou o XHTML, então o HTML era muito aberto, fazia de qualquer jeito, e depois criou o XHTML com um conjunto de regras, e aí o XML ganhou força, e dá mais trabalho por causa do conjunto de regras estritas. E aí o HTML5 aí já quebrou aquele tanto de regra lá, ficou mais simplificado, continua tendo regras, mas ficou bem mais simplificado. E o JSON também veio dentro dessa vibe. E hoje é muito fácil trabalhar com JSON, porque as principais libs, as bibliotecas, ou qualquer linguagem aí, seja Java, .NET, JS, JavaScript, né? Conseguem trabalhar de forma bem natural com o JSON. Então, aqui dentro do JSON, a gente pensa numa tabela data, dentro dessa tabela data aqui, eu vou ter vários registros aqui, né? Então, tem o ID, qual que é o estado, qual que é a quantidade de casos, quantidade de mortes, suspeitas, e aqui que foi descartados, né? Deve ser no último período aqui, descartados no último período. E aqui, qual que é a data da consulta aqui, né?
Então, já está trazendo dados aqui, esses dados são de ontem. Então, essas informações atualizadas. Então, como que eu consigo fazer isso aqui e trazer? Eu montar uma aplicação que eu consiga mostrar isso aqui. Deixa eu mostrar que vai ser a primeira aplicaçãozinha que a gente vai fazer. Deixa eu só achar aqui. Vou só pegar o URL e mandar para vocês conseguirem ver aí também. Settings, eu criei uma page aqui. E a gente vai aprender a fazer o deploy também, depois em outros servidores. GitHub Page, eu não subi esse. Eu mandei para o Vercel. Tô achando que eu mandei direto já para o deploy. Pera aí. Pera aí, deixa eu só ver o que eu fiz com esse aqui, porque não tá no... Não mandei para o Vercel. O que eu fiz com ele? Pessoal, tentem acessar esse link aqui para poder ver se a... Só esse aqui é um temporário, só para poder ver se ele abre, hein? Ele abre na máquina de vocês? Abriu? Desse jeito aqui? Ah, beleza. Esse é um link temporário que o Code Sandbox gera para a gente. Então, aqui, aqueles dados que a gente estava vendo aqui, ó, depois a gente vai mostrar quando a gente faz upa ele no Vercel. Esses dados que a gente está vendo aqui, o que a gente vai fazer nessa aplicaçãozinha? A gente vai mostrar como consumir uma aplicação. Então, eu estou acessando, aqui é só um cabeçalho, um rodapé normal, né? E a gente está mostrando a lista de casos que eu estou acessando a API e mostrando esses dados. Então, a gente pode ter uma API, um serviço que alguém já disponibilizou. A gente vai ver como utiliza, e se a pessoa atualizar lá, qualquer coisa a gente pode fazer esses dados serem sempre atualizados. E a gente vai aprender a consumir esses dados, mostrar na página. Então, a gente tem diversas APIs. Então, se colocar aqui, ó, como eu falei de exemplo, se eu colocar aqui Pokémon API. Então, a gente tem a Poke API, que aqui explica ali como chamar ela aqui, né? Então, eu posso chamar a Poke API, e se eu der um submit aqui, eu consigo ter as informações aqui de um determinado Pokémon. Se eu pegar a URL aqui e chamar ela, vai me trazer várias informações aqui sobre alguns formatos de Pokémon. Tem que estudar a API. E depois cada uma que ela pode trazer as habilidades do Pokémon aqui. E eu posso explicitar um Pokémon específico. Então, eu tenho um Pokémon, eu quero ver algumas informações de algum Pokémon específico. Deixa eu colocar aqui igual, tá? Pokémon dito. Olha lá. E aí, se eu consulto esse Pokémon, dito, que eu não sei qual é, e aí mostra aí quais algumas informações dele aí, Game Index. Eu acho que, não sei se são vários aqui ou são os poderes. E aí, depois, quem entende Pokémon, a gente estuda um pouco mais. E aí, qual que é a ideia aqui? Depois que a gente fazer esse primeiro projetinho, é que vocês consumam qualquer API que esteja na internet para poder mostrar alguma informação aqui. Então, a gente vai consumir essa API para poder mostrar os casos de COVID. Se eu colocar aqui uma API clima-tempo. Então, a gente tem uma API aqui para conseguir. Cadê o Manu? O Manu dormiu. O Manu que entende Pokémon, né? Aqui a gente tem uma API do clima-tempo para poder consultar informações. Então, qual que vai ser o objetivo inicial? É aprender a consumir dados de uma API, porque isso pode ser bastante corriqueiro. Quando a gente vai consumir dados de uma API, é o procedimento mais simples, que quando a gente vai trabalhar nesse modelo de requisições HTTP,
o que a gente vai fazer é uma requisição do tipo GET, que é a requisição mais simples que a gente tem. Então, essa requisição do tipo GET aqui, ó, ela vai fazer a solicitação de algum recurso. Então, a gente consegue acessar ela através do navegador. E depois a gente vai mudar para um outro projeto, onde a gente vai conseguir fazer requisições do tipo POST, para a gente poder mandar algumas informações lá para o servidor, ou seja, a gente vai conseguir salvar algumas informações, a gente vai conseguir fazer requisições aqui do tipo delete, se a gente quiser apagar alguma coisa, e requisições do tipo put, que a gente vai substituir, a gente vai alterar o que tem de atual lá. Então, essas são as principais requisições. Então, a gente muda um pouco, a gente vai comunicar, a gente vai conversar com uma API. Então, a gente muda aquele modelo onde a gente tem a nossa aplicação e a gente está acostumado lá. Eu vou mandar um insert int, ou eu vou mandar um select. Eu mando geralmente uma instrução SQL, que é o que a gente está acostumado. Agora, no modelo da API, alguém já programou e a gente vai aprender a como chamar essa API. Ah, mas e para o nosso projeto? Como que a gente vai fazer? A gente já vai criar um serviço lá, a gente não vai programar a API, porque isso aí já envolveria muito mais tempo, mas a gente vai aprender a como utilizar uma API que ela é mais simples de estruturar ela. Depois que a gente aprender a fazer isso, a consumir e mostrar, a gente vai partir para o nosso segundo projeto. E esse vai ser o nosso projeto maior. Deixa eu colocar o link aqui, ó. Tem esse projeto aqui, que é o Arduino Flix, que foi o modelinho baseado na atividade da imersão React. Pedrão, para montar a API em si, do zero, logicamente, ela vai dar um pouco mais de trabalho, mas não é nada assim tão complexo, só demanda um pouco de estudo antes. A gente vai utilizar ela é chamada uma fake API, a gente consegue subir ela e a gente define um padrão de dados e ela já entende todo esse padrão de dados, então vai ser bem tranquilo. Esse projetinho aqui do Arduino Flix, eu montei ele baseado na imersão React, que teve da Alura, que o objetivo aqui é ser um repositório, ou de vídeo, a gente poderia fazer de imagens, isso, esse foi da imersão React, justamente, Pedrão. E aí, depois eu mudei algumas coisas nele aqui. Então, aqui a gente tem lá um sisteminha que é responsivo, é React. Então, aqui a gente tem um objeto maior, um componente. Então, React ele é totalmente baseado em componentes, esse card maior. Cada cardzinho desse aqui, onde tem um vídeo, ele é um componente. Quando eu clico aqui, ele abre a janela aqui dentro de um modal aqui, e esse case aqui, onde que está esse vídeo aqui, ele é outro componente, né? Na imersão React não fazia isso, ele jogava para fora. Então, esse aqui é um outro componente aqui que eu criei, que aí ele tem um modal dentro dele, que é o meu vídeo container. Isso aqui já ficou diferente da imersão. Aqui, esse slider que a gente vai passando aqui, que está segurando todos os dados que a gente tem aqui, ele é um componente também. Então, tudo aqui ele é um componente. O rodapé é um componente. Quando a gente vai aqui em novo vídeo aqui eu estou online. Pera aí. Aqui eu coloquei um sistema de login, que deles também não tinha. Ah, o Iberê está ali. Deixa eu colocar aqui. Então, a gente vai conseguir cadastrar um vídeo novo, cadastrar uma categoria. Então, a gente pode cadastrar uma nova categoria, cadastrar um novo vídeo. Depois que a gente cadastrar, a gente pode listar e excluir um determinado vídeo. Se eu quiser excluir, a gente tem um modal aqui que ele faz a interação. Isso aqui é um outro componente. Então, tudo que a gente tem aqui são componentes. Então, a gente vai ter vários componentes. Qual que é a ideia do componente? Que a gente consiga reaproveitar esse. Então, aqui eu estou mostrando listagem. Então, essa tabela aqui, ó, porque eu mostro essa tabela para uma categoria, depois mostra a mesma tabela para outra categoria. Então, essa tabela de mostrar aqui, ela é outro componente. E toda vez que eu precisar usar, é só chamar ela. Então, tudo que a gente precisa trabalhar dentro do React, a gente componentiza, a gente cria ele. E esse vai ser o nosso projetinho final. Então, a gente vai criar ele. Cada um vai criar, já vai começar a criar dentro da sua vertente, do seu tema. Então, a gente vai aprender a fazer isso depois. E cada um vai definir um tema. Qual vai ser esse tema inicial?
O objetivo aí é que vocês trabalhem aí, pelo menos em dupla, não sei como que o Luciano vai estruturar os projetos. Então, quem for trabalhar com uma tecnologia, vai trabalhar, vai falar de IoT. Então, o teu Flix aqui, você vai colocar num repositório sobre IoT. Então, você vai fazer o teu curso, vai ter que fazer umas videoaulas, então você vai colocar aqui também, e você vai alimentar com mais conteúdo sobre a sua temática. Você vai falar sobre impressão 3D. Então, você vai colocar a sua videoaula e você vai alimentar aqui o teu Flix aqui com todas essas informações. E aí vai customizar, pode customizar a cor, customizar os logos, e aí mexer da forma que quiser. Esse vai ser o nosso projetinho final, vai ser até onde a gente vai chegar. A gente vai aprender, o que é muito legal, a fazer o deploy. Vocês podem ver aqui que o projeto ele está na Vercel, então a gente vai aprender como subir na Vercel, os dados aqui, a API mesmo que a gente consulta, ou seja, onde que os dados estão salvos, porque a gente consegue incluir, apagar isso aqui tudo de forma dinâmica. Os dados estão salvos na Heroku, então a gente vai ter a comunicação. Vai poder pegar do YouTube, só que depois na parte do Luciano lá e na parte de EAD, vocês vão ter que estruturar um mini curso sobre o tema. Então, nesse mini curso, vocês vão ter que fazer pelo menos uma aulinha de introdução. E aí a ideia é que essa aulinha, essa apresentação, é a que vai estar na capa principal. E aí depois vocês vão pegar do YouTube e vão colocar. Entendeu? Mas para minha parte, vocês podem pegar tudo do YouTube aqui, mas pelo menos essa apresentação tem que ser de vocês, a respeito do tema. Beleza? Mas isso aí vai ser uma demanda da parte lá do Luciano e principalmente lá do EAD, lá, que aí depois do EAD, depois vocês virem a parte teórica, vocês vão estruturar um mini curso. Então aqui vai ser bem legal. Vai dar para a gente aprender muita coisa, tem muito conteúdo envolvido aqui. Então a gente vai aprender qual que é o mais importante de tudo isso que eu fiquei estudando, assim, que eu consegui enxergar. Então, ao longo do tempo aí, vocês já trabalharam com algumas tecnologias, eu já trabalhei com um tanto de tecnologia diferente. Sempre que tem uma tecnologia, uma linguagem nova, eu tento estudar, eu tento fazer pelo menos alguma coisa para entender as dificuldades e como funciona. Não, isso aqui pro portfólio vai ficar legal. E lembrando, e lembrando do projeto. E aí, juntando isso, como a gente vai ter o projeto prontinho, outro pedido que eu vou pedir, que eu vou colocar, é que vocês criem um Flix, tentar procurar algum professor de alguma área, de matemática, de geografia, de história, e ajudar ele a estruturar um Flix para ele utilizar nas aulas remotas dele agora. Isso vai ser a parte social do projeto de vocês. Então, vocês vão ter a parte de estudo. Por quê? Não vai ser trabalho. A ideia é o quê? Depois que você estruturou, vai ser só os vídeos diferentes. Aqui eu estou com o Arduino Flix, se eu quiser mudar isso aqui para o Raspberry Flix ou para IoT Flix, é só mudar o logo aqui e a gente fazer o cadastro novamente dos vídeos. Então é bem tranquilo. Não tem que ser professor do IF. Não tem que ser professor do IF. Se for do IF, beleza, mas pode ser de outro. Essa vai ser a parte social do projeto. A parte de estudo de vocês vão estudar sobre a tecnologia que vocês vão ter que fazer mesmo. Vocês vão, como falei, os grupos dessas tecnologias aí, eu não sei qual vai ser o tamanho que o Luciano vai montar, mas a parte social eu queria que vocês também trabalhassem. Então, cada grupo aí, eu acho que vocês devem montar um grupo de dupla ou trio, não sei como vai estruturar os seminários. Então, cada grupinho aí conseguir apresentar não dois projetos, é o mesmo projeto, você só vai mudar os vídeos. E aí você pode mudar a cor ali. Um vai ser o projeto social para ajudar um professor, ou seja, ajudar também, a gente vai falar de geografia, então tem muito conteúdo, tem os canais lá que você pode ajudar. O grupo poderia ser com 25 integrantes. Não, mas aí um só e vai ter um projeto só, um tema. Na verdade, como falei, aqui tudo vai sair. E voltando lá, como eu falei, dentro disso tudo lá que eu vim trabalhando, a gente vai conseguindo enxergar quais são os prós, quais são os contras ali. Então, tem algumas coisas que facilita, tem algumas coisas que eu acho que em outra tecnologia é mais fácil, só que tem coisas que, às vezes, só em uma tecnologia a gente consegue fazer melhor. E a parte do React, essa parte de componentização é muito interessante, porque tem muita coisa. Então, esse card aqui, por exemplo, então, já tem vários cards, vários componentes de card pronto. Esse card grande aqui, pode ser que alguém criou, isso aqui também, isso aqui foi criado, isso aqui foi passado no projeto, eu vou passar para vocês esse card grande, dá para a gente entender como foi feito, mas alguém pode criar, alguém já compartilhou isso, você pega alguma coisa, nem que não é o perfeito para você,
Você usa no teu projeto e depois você vai adaptando. Então, a ideia de pegar esses componentes e montando os blocos, isso é muito legal. Então, aqui, por exemplo, nesse modal, já tem modal. Só que eu precisava de um modal que mostrasse vídeo. E aí eu procurei um vídeo container, estruturei um vídeo container, coloquei esse vídeo container dentro de um modal, que é essa tela que aparece aqui. E aí estruturei e ela atendeu a necessidade que era do que eu precisava aqui. Então, a ideia, essa parte de montar os pedaços, ele é muito legal. Para a gente poder fechar a aula de hoje, a gente vai fazer o nosso famoso Hello World aí com o React. Então, a gente vai utilizar o Code Sandbox. Muito importante, conectem no Code Sandbox com o GitHub, porque depois a gente já consegue promover toda a integração lá, beleza? Então, vamos abrir o Code Sandbox aí. Vou colocar aqui, só você colocar codesandbox.io. Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem o login aqui. Deixa eu sair, só para poder ver como é que eu saio aqui. Sai, 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 sai. Entrar no Code Sandbox aí? Apareceu essa telinha? Beleza. Aí a primeira coisa, logicamente, é você entrar. Dá para você criar e dá para você criar um projeto sem logar. Só que a gente vai logar. Então não se esqueçam aí. Então você vai aqui em Sagin aqui para você poder logar. E aí tem as opções. Você pode logar com o Google ou com o GitHub. A gente vai utilizar o GitHub para poder já fazer toda essa integração. Aí o projetinho que a gente fizer aqui, a gente já consegue criar um repositório no GitHub de forma automática lá. E depois do GitHub a gente integra com a Vercel, que é para poder fazer o deploy. Tudo automático, tudo transparente para a gente. Conseguiram abrir aqui a parte de fazer login? Então vou fazer o login com o GitHub. De vocês aí, eu acho que vai ter que dar autorização, aí aparece aquela telinha de autorização normal. Conseguiram logar aí? Quem está acompanhando? Por que a gente está criando aqui? Porque na nossa máquina demora um pouquinho mais. Ah, é importante. Nossa, estou esquecendo. Todo mundo aí, ó, para a próxima aula, tem que... Para a próxima aula não, a gente vai demorar umas duas ainda. Mandei o link aqui do Node. Vocês têm que baixar o Node.js. Ah, mas a gente vai criar um back-end, um API Node? Não. Só que para a gente poder trabalhar com o React, com o Angular também, a gente precisa do Node. Então, a gente pode baixar o Node, pode baixar o 12.18 mesmo, que é o stable. Aqui é o 14.8 ainda ele não está estável. Pode baixar o 12.8 aqui que já serve para a gente. Baixa, instala aí, deixa aí que daqui umas 2 semanas a gente vai utilizar. Logaram aqui no Code Sandbox? Pode continuar? E aí a gente vai New Sandbox. Vai aparecer aqui, Oficial Templates React. Só selecionar o React aí. Beleza, não, tranquilo. É só logar e mandar criar um novo aí, novo Sandbox. E pega o template aí do React. Com a internet que tá à toa aí, que tá ruim, beleza. Então a gente vai fazer um Hello World aqui, React, e ele já vai criar um template. Então a gente vai entender aqui o que a gente tem de dados. O legal é que ele já cria toda a parte de código, ele cria um preview e tal. Então aqui, o legal do Code Sandbox aqui é que ele já cria para a gente aqui toda uma estrutura limpa. Então quando a gente cria lá Deixa eu aumentar um pouquinho. Quando a gente cria
usando lá o template do React no Node, na máquina mesmo, ele cria um tanto de sujeira para gente. O legal, por que eu estou mostrando aqui? Para vocês verem que tudo aquilo que está lá é sujeira mesmo. Você pode criar depois. Mas aqui ele vem o base aqui, ó. Aqui a gente tem o nosso app.js, aonde está o nosso código, que está a nossa aplicação propriamente dita. Aqui no index.js aqui, ó, aqui está falando que aqui está o nosso código aqui. Ele está importando esse app que está aqui e ele está pegando o elemento root lá da minha página HTML que eu vou mostrar e está mandando o React renderizar, mostrar esse app. Então, tudo que está dentro desse app aqui, ó, tá vendo que ele está com uma tag? Ele está sendo renderizado nesse momento. Então, o meu app, ele está sendo renderizado agora. Então, aqui o app, o que eu colocar aqui, ó, ele vai aparecer quando eu mandar renderizar nesse momento. Ah, mas cadê o HTML? Aonde que isso está aparecendo? A gente nem mexe. Depois até a gente pode colocar, a gente pode alterar algumas coisas. Mas aqui dentro da pasta public, a gente tem o nosso arquivo index.html. Então, se a gente abrir o nosso arquivo index.html, aqui está o title normal, a gente pode incluir um CSS ou um outro JS se a gente precisar aqui. E reparem que eu tenho uma div ID root aqui, tá vendo? Então, dentro desse espaço aqui, ó, ou seja, dentro dessa div ID root, aqui que o React que ele vai criar tudo que ele for renderizar. Então, qual que é o link? Ó? Eu vou definir o que vai acontecer aqui no app ou em vários outros códigos componentes. Então, o app aqui ele é um componente, porque aqui ele já está, depois a gente vai falar aqui da estrutura dele. Esse app, eu estou falando que ele vai ser renderizado, então eu poderia ter vários códigos aqui. E o que tudo que eu colocar aqui entre esse React aqui, ó, o Strict Mode aqui, todos os componentes que eu colocar aqui, ele vai ser renderizado lá na div HUD. Ah, tá pagando caro na internet, para a internet não funcionar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entender, esse app aqui, ó, ele é um componente. Então, qual que é a estrutura de um componente React? Para a gente fazer o nosso primeiro Hello World. Até já está o Hello Codebox aqui, ó. Sempre a gente vai ter que importar, import React from React, isso que sempre for trabalhar com React, qualquer arquivo, qualquer componente. Aqui a gente está importando um arquivo em estilo.css, tá vendo que ele está aqui? É ele que está dando alguma configuração. Aqui a gente pode utilizar ele ou não. Todo componente ele vai ter essa sintaxe, essa estrutura. A gente tem que exportar. Esse export default aqui, ó, geralmente acontece assim, ó, eu deixo function app e no final aqui export o default app. Eita. Export default app. Então eu tenho a minha função app. Então aqui a gente está criando um componente baseado em função, que já é o modelo novo do React. Isso começou a funcionar no final do ano passado, meados do ano passado para frente. Antes era baseado em classe. Então vocês podem ver, às vezes está class lá e muda um pouco. O que esse componente vai retornar? Então, eu estou dando um return, abre e fecha parênteses aqui. Ele vai retornar um código HTML. Então, esse componente, ele é um código HTML. Então, o que eu mandar esse componente meu retornar aqui é o que vai aparecer, é o que vai aparecer no app. Então, vamos pensar que, eu não vou chamar de app aqui, eu posso mudar o nome? Pode, não tem problema nenhum. Então, aqui, ó, tudo que eu colocar, com a class, name, app, eu tenho um H1 aqui. Se vocês quiserem mudar aqui, ó, ao invés de ser um H1, vou colocar aqui um H3. Meu primeiro React. Aí você vai falar, mas isso aqui não tem diferença nenhuma, isso aqui é um HTML puro. Mas esse componente aqui, ó, uma vez que eu criei ele, e eu posso ter várias coisas, quanto mais eu posso reutilizar ele. Então, meu primeiro componente, né? Componente React. Então, aqui lembra, o app ele é um componente. Aonde que eu estou chamando os meus componentes? No index. Então, aqui eu estou chamando o app uma vez. Ó. Se eu chamar o app de novo, tá vendo que ele apareceu?
duas vezes. Então, tudo que eu colocar aqui dentro do app, ele é um componente. E eu posso reutilizar esse componente quantas vezes a gente quiser. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um componente de cabeçalho e a gente vai criar um componente de rodapé. E a gente vai utilizar esses componentes aqui. A gente não vai estruturar em questão de pastas, por enquanto. Então, vamos pensar que esse é o componente React. A gente vai criar um novo arquivo. Então, vou criar um novo arquivo aqui. Sempre um componente React, se a gente não for colocar ele numa pasta, tipo, a gente vai colocar numa pasta bonitinha, isso é só um Hello World, a gente vai colocar, sempre começar com o nome maiúsculo. Então, eu vou chamar esse aqui de header.js, e a gente vai criar um outro arquivinho aqui, que vai ser o meu footer, sempre começando com maiúsculo. Por quê? Porque existe um header dentro do HTML, existe um footer dentro do HTML. Como que o React vai distinguir o que é o header do HTML do seu? É a partir do maiúsculo aqui, que ele é sensitivo. Então, o footer aqui vai ser o rodapé, né? Então, a gente vai, para poder trabalhar com o React, a gente tem que importar. Import React. E ele dá o erro ali, né? From React. Então, sempre que a gente for trabalhar com o React, a gente vai ter que ter esse import React from React. Isso aqui não vai mudar. Sempre a gente vai ter. Aqui ele está marcado aqui porque ele está falando que a gente nunca usou, né? Olha lá, ele está declarado, mas não usado. Mas a gente não vai preocupar com isso ainda. Então, quando a gente vai criar um componente, vai chamar function. O nome do nosso componente, no caso aqui é footer. Fecha parênteses, esse componente ele pode receber parâmetros para poder mostrar. Então, aqui abre. E o que vai ser esse meu componente? Eu tenho que dar um return. Isso também é um padrão. Então, dentro desse return aqui, só no return a gente põe um ponto e vírgula aqui. A fecha-chave não. O que esse componente vai retornar? Ele vai retornar um... e todo componente ele tem que estar dentro de o que a gente chama de wrapper, que é um acoplador, né? Pode ser uma div. Então, pode ser uma div, pode ser... No caso que a gente vai usar só o footer, né? Então, footer. Pensa que eu vou ter várias páginas, aí depois eu só reaproveito. E eu posso ter vários textos aqui dentro desse footer. Todos direitos reservados. Beleza. E aí, no final, eu tenho que dar um export, para que eu consiga utilizar depois. E sempre vai ser export default, padrão. Export padrão, e aí eu vou usar o footer, vou exportar. Ou eu poderia colocar aqui no começo, igual tá, export default function. Então, aqui a gente criou um componente de rodapé. Então, se em várias páginas, logicamente vou precisar usar o rodapé várias vezes, a gente vai lá e cria. Você salvou como footer o arquivo? O nome do arquivo aqui, Pedro, tá vendo? É footer.js. O nome do componente também é footer. Não necessariamente precisa ser o mesmo nome, certo? Mas aqui a gente acaba utilizando o padrão. E aqui o footer é uma tag HTML, né? Isso poderia ser uma div. E aí, sempre que tá a bolinha aqui em cima, ó, tá vendo? Que não salvou ainda, dá um Ctrl S para poder salvar. E quando eu dou o Ctrl S, você viu que ele mudou aqui, ele colocou tudo numa única linha, ele reorganiza aqui. Então, eu vou pegar esse código aqui que eu editei do footer aqui, ó, eu vou colar ele aí se alguém não conseguiu acompanhar. Beleza? E agora a gente vai fazer o cabeçalho. Então, o cabeçalho eu vou pegar esse código que eu peguei do footer mesmo, só que agora, em vez de ser footer, vai ser header. Não. Header não, vou colocar H1 aqui. Meu cabeçalho vai ser um H1. Se a gente quisesse também, a gente poderia colocar uma div com a classe Juboltron como é que fala? Do Bootstrap. Eu acho que fica mais legal, né? Mas não vai dar tempo. Deixa na próxima aula a gente faz. Export default, header. E aqui não vai ser todos os direitos reservados, né? Minha página React. Eu só mudei. Então, agora eu tenho um footer e eu tenho um header. Então, a ideia do componente é o quê?
Ah, tá. E ele deu o return aqui, é porque, como a gente só tem uma tag aqui, ele deu direto. Ele nem abriu e fechou chaves. Ele mesmo reorganizou aqui. Então, a gente tem o footer e a gente tem o header aqui. E a gente tem o nosso app, onde que é o miolo, né? Então, vamos pensar que o app é o miolo, é o centro, né? O footer é o rodapé e o header é o cabeçalho. Então, a gente tem três componentes. Onde que a gente vai juntar tudo isso? Aqui no index. Então, eu tenho que importar. Tá vendo que ele está importando um app aqui, ó? E da onde que ele está importando? A gente vai ter que fazer a mesma coisa aqui. O Visual Code mesmo, às vezes, ele faz um auto-import. Então, se a gente usa aqui, por exemplo, aqui eu não sei se ele vai fazer, não. Header, lá, auto-import, tá vendo? Quer dar auto-import. Então, eu estou usando o header, eu quero usar o footer também, auto-import. Lembrando que você tem que fechar aqui também. Aí, se você tiver algum erro, ele vai reorganizando ali. E ele fez o auto-import aqui, ó. Então, da onde que veio aqui, ó? Essa minha página React é o meu componente de header. Da onde que veio esse app aqui? É o meu app, é o meu miolo, que é o meu primeiro componente React. E da onde que veio esse footer aqui? É o meu componente. Então, toda vez que eu precisar usar, por exemplo, cabeçalho e rodapé, e logicamente cabeçalho e rodapé, a gente pode ter muita coisa, o que a gente vai fazer? A gente cria um componente e a gente vai reutilizando. Então, React, ele é baseado, a gente vai ver que tem bastante coisa, a gente vai ver a questão do state, dessa manipulação em tempo real do React, que ele consegue atualizar em tempo real. Mas essa parte do componente que é o mais interessante. Por quê? Pensa que aí alguém, a Bruna fez um rodapé lindo lá. E o rodapé da Bruna lá está guardado numa pastinha, que está tudo organizadinho, que já tem todo um padrão que eu passo parando para ela. A Bruna compartilha, eu pego essa pastinha, coloco no meu projeto e só uso ele. Então a gente começa a pensar na reutilização, bem mais do que dentro daquele modelo padrão que a gente tem lá na HTML. Então a ideia aqui é a gente trabalhar com reutilização, componentização. Essa é a primeira base, o primeiro pilar do React. E depois a gente vai evoluindo isso. Pessoal, deu para entender esse início agora? Conseguiram fazer aí? Aí, logicamente, e se eu quiser? Porque, lembra que eu tinha falado lá? E se eu quiser deixar eu usar o Bootstrap, por exemplo? Você vai lá no Bootstrap. Bootstrap, o L não, Bootstrap. Get Start aqui, deixa eu pegar o link do Bootstrap. Tem um monte de coisa aqui, eu vou pegar só o pedacinho inicial. Vou pegar o link do Bootstrap e vou importar. Como que eu vou usar o Bootstrap aqui? Beleza. Aqui. Vou lá dentro do index aqui HTML. Então, vou importar o Bootstrap normal, como eu importo normal aqui, né? Link, rel, tá. Beleza. Importei o Bootstrap. E aí, agora a gente pode utilizar o Bootstrap aqui, ó. Se eu for lá naquele componente header aqui, ó, eu mudar aqui, return, que eu vou ter que abrir e fechar agora, que eu vou ter mais de alguma coisa. Que ele tinha bugado aqui. E aí, eu vou colocar aqui uma div envolvendo esse H1. Div. E quando a gente vai usar classe aqui no Bootstrap, no React, tem que ser class name. Por quê? Porque class já é uma palavra reservada do React. Então, quando eu quero apontar uma classe HTML, uma classe CSS, tem que ser class name. E aqui eu vou chamar de... Como é que chama? Jumbotron. É assim mesmo, né? Vocês estão vendo que ele vai renderizando. Automático, né? Opa, faltou fechar aqui. Return, ponto e vírgula. Quero retornar ponto e vírgula, não. Agora deu. Bonitinha.
Tem um ponto de vírgula perdido aqui que eu tinha colocado. Lembrando, ó, para mim retornar, aonde eu linkei o Bootstrap, aqui no index HTML, dentro da pasta public, você abre, e aí lá dentro do cabeçalho mesmo, né? Aqui dentro do cabeçalho, do head, e aí tem uns links já, né? Você coloca o link dele aqui, ó. Normal. Aí você salva, né? Beleza? Aí voltei aqui no header. Aí o que eu tenho aqui? Lembrando, como eu vou ter mais coisa aqui, eu tenho que abrir e fechar parênteses no return, que na hora que eu salvei ele tirou. E aí eu tenho a minha div. A minha div é o Jumbotron e dentro dessa div eu tenho um H1. E aí agora, olha lá, minha página React. Agora já tem um componente mais bonitinho. Aí agora você pode componentizar e fazer ficar mais bonitinho também o rodapé. Estilizar ele também. Pessoal, essa foi uma introdução, um Hello World aí. Agora, como tarefa aí, fica para vocês poderem pegar o rodapé, estilizar ele, fazer ele ficar mais bonitinho também. Você pode utilizar uma classe. Tá vendo aqui, ó? No app, eu estou importando style.css, tá vendo? Você pode pegar aqui dentro do footer também, ó. Importa o style.css e aplica uma classe aqui no footer. Então, você pode fazer alguma coisa aqui no footer, ó. Opa. Footer. Até ficou todos os direitos reservados lá. Color. E aí você pode aplicar alguma estilização. Deixa eu colocar um ID nele lá que vai ficar melhor aqui. Deixa eu colocar um ID nesse folder aqui, ó. ID igual. E aí eu prefiro colocar aqui. Deixa eu ver se ele aceita. Brown. Ah, agora deu certo, tá vendo? Ficou azulzinho lá, bonitinho. O background do folder ficou azul. E aí você pode utilizar ele e alterar o que for necessário, o que você achar melhor. Então, e aí a gente vai tendo os componentes. E toda página que a gente precisar, a gente vai só chamando o quê? Chama meu cabeçalho, chama meu rodapé, e a gente vai fazendo toda essa estruturação no meio aqui. Toda essa parte é bem legal, dá uma estudada hoje em CSS. Então vocês já estudaram um pouco, mas tem muita coisa nova, né? Então sempre dá uma atualizada. Eu mesmo, eu não sou o melhor em CSS, muito pelo contrário. Sei fazer algumas coisas, mas hoje você consegue fazer até uns ifs no CSS ali para poder ver o que você vai aplicar baseado em eventos que vão acontecer, se passou o mouse, se não passou. Então é bem legal depois. A gente não vai entrar nesses detalhes de CSS, mas tem muita coisa para se fazer. Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo por enquanto? Ah, deu certo. Beleza. Então, na próxima aula, a gente vai ter aula toda semana, normal. Aí na próxima aula a gente vai dar continuidade. A gente já fez nosso primeiro escopo aqui, né? Ah, e lembrando, você pode alterar o nome aqui, né? Aqui em cima, tá vendo? Você pode pegar, alterar o nome, que ele coloca um nome aleatório ali. Vou chamar aqui de meu React. E aí, depois a gente pode mudar o nome aí para poder subir para o Git, fazer a integração com o Vercel, a gente vai consumir uma API, a gente vai aprender a fazer mais algumas coisas. Pessoal, então até a próxima aula. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, é só me chamar. Abração para todo mundo. Até mais. Salve! Falou, gente. Até mais.